Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quinta-feira. E, meu amigo, se você estava na dúvida após a vitória, ou aliás, a derrota, porém a classificação do Botafogo ontem para a final da Copa Conmebol Libertadores, se confirmou. A gente começa esse Acorda Vascão dizendo aí para você que teremos um G7 no Campeonato Brasileiro. Então hoje, Vasco se representa no CT Moacir Barbosa com um grande objetivo: chegar à 7ª colocação, conseguir a classificação ao menos para a pré-Libertadores do ano de 2025. Ânimo vascaíno, a Libertadores, que era um sonho tão distante, se torna cada vez mais perto para o nosso Cruz Maltina. A gente, é claro, vai falar sobre isso, porque se há a possibilidade de um G7 abrir, há também a possibilidade até de um G9 ser aberto. A gente vai explicar essa situação aqui para vocês nesse Acorda Vascão. Além dessas muitas outras informações, vamos falar sobre essa representação do elenco no CT Moacir Barbosa, falar sobre Lucas Figueiredo, esse atacante aí, cria das categorias de base do Vasco, está emprestado ao Coritiba, é o primeiro reforço confirmado para o Vasco no ano que vem. Diferente do Capasso, diferente do Orejano, diferente de alguns outros nomes, como o próprio Cauã Barros, né, que hoje está no Amazonas, emprestado pelo Vasco e tem o seu contrato aí sendo encerrado com seus clubes até o final da temporada, nesse final de 2025, o Figueiredo ele foi se confirmado nesses últimos dias que o Coritiba não irá utilizar a cláusula contratual de compra, ou seja, o Figueiredo voltará ao Vasco da Gama, será reapresentado no CT Moacir Barbosa no início de janeiro. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, fala também sobre o potencial construtivo de São Januário. O certo é, teremos pela frente um Acorda Vascão aí muito movimentado, é o primeiro vídeo dessa quinta-feira, e como a gente sempre faz aqui no canal, antes de começar os nossos vídeos, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo, ó, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Essa palavrinha inscreva-se bem abaixo do vídeo. É só você apertar nela que será rapidamente um inscrito aqui do nosso canal. Nós contamos muito aí com a presença e a participação de todos vocês aí no nosso canal. Como? Através da sua inscrição, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, do seu comentário. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação. Você que curte aí o nosso conteúdo, ative o seu sininho de notificação para não perder absolutamente nada se tratando do nosso Vasco. Estamos todos os dias aqui, 3 vezes por dia. O Acorda Vascão pela manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação. Fala, é claro, logo do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão com vocês falando, né, sobre essa reapresentação no CT Moacir Barbosa, pois, como está aparecendo aí na imagem a vocês, a expectativa é que exatamente essas cenas aconteçam hoje novamente no nosso CT, porque o elenco irá se reapresentar. Esse grupo que ganhou 2 dias de folga após a vitória contra a equipe do Bahia nessa última segunda-feira, retorna hoje na quinta ao Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, visando aí, né, esse jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do Botafogo. Perdão, não segunda, mas sim terça-feira irá acontecer aí esse clássico entre Vasco da Gama e Botafogo pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco terá um longo período aí, né, de preparação até esse próximo jogo, importantíssimo para o Vasco na tabela de classificação. E se o Vasco da Gama vinha, principalmente não apenas o Vasco, mas você aí, torcedor vascaíno, tendo uma dúvida com relação a tal da Libertadores, hoje se confirmou, né? A gente vai mostrar novamente a tabela de classificação a vocês, mas acredito que nem iria precisar. Agora temos definida as finais da Libertadores, a final da Libertadores e um finalista da Sul-Americana. Aliás, as finais, né? A final da Copa do Brasil, a final da Libertadores e temos um finalista da Sul-Americana. Final da Copa do Brasil entre o Flamengo, que é o atual 4º colocado, e o Atlético Mineiro, que é o atual 10º colocado. Final da Copa Libertadores
Botafogo, que é o atual primeiro colocado, e Atlético Mineiro, também novamente na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, perdão, que é o 10º colocado. E teremos na Sul-Americana uma final acontecendo entre Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro venceu a equipe do Lanús lá na Argentina e se classificou para a finalíssima. E hoje teremos um jogo entre Corinthians e Racing. Jogo de ida aqui em Itaquera, no Brasil, né? São Paulo foi 2-2 e o Corinthians precisa aí de uma vitória simples para conseguir a classificação, mas o Corinthians pouco importa aqui nesse momento. O que importa é falar sobre pré-Libertadores. Por quê? Nesse momento já temos o G7 confirmado, com a classificação do Botafogo e a final acontecendo entre Botafogo e Atlético Mineiro. O G7 agora está confirmado. Muitos ainda ficaram na dúvida, né, se o Botafogo iria ou não passar para a final, poderia o Penharol reverter esse resultado, mas acabou não revertendo. E por que o G7 será aberto? Porque vamos dizer que o Atlético vence as duas finais. O Atlético está na 10ª colocação, ele garante uma vaga para a Libertadores do ano que vem, a partir do título de uma das competições que dão vaga à Libertadores da próxima temporada. E o vice de alguma das competições, ou vice da... Eu não sei qual é o critério utilizado, tá? Eu não sei se é o vice da Libertadores ou o vice da Copa do Brasil que vai ganhar essa vaga. Eu creio que é o vice da Libertadores. Mas enfim, o Atlético vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil, ou o Botafogo ou o Flamengo vão ganhar uma vaga para a Libertadores de forma direta através do vice dessas competições. Então o G7 será aberto mesmo com o Atlético vencendo as duas. Se o Atlético vencer uma e perder outra, o G7 também será aberto porque o Flamengo hoje é o 4º, o Botafogo é o 1º. Se o Atlético perde a Libertadores, o Flamengo conquista a vaga para a Libertadores através da Copa do Brasil, abrirá G7 e vice-versa também. Se o Atlético perder as duas, não teremos apenas um G7 como um G8. Por quê? O Botafogo ganharia vaga para a Libertadores através da própria Libertadores e o Atlético Mineiro e o Flamengo, perdão, em caso de título, ganharia vaga para a Libertadores através do título da Copa do Brasil. Então, o Atlético vencendo as duas é G7. O Atlético perdendo uma e vencendo a outra é G7. O Atlético perdendo as duas é G8. E ainda há a possibilidade de abrir um G9, pois se abrir o G8, ou seja, se o Galo perde as duas, e o Cruzeiro, que hoje está na 8ª colocação, vence a Sul-Americana e está na final da Copa Conmebol Sul-Americana, não teremos apenas um G8 como um G9, porque o campeão da Sul-Americana também ganha vaga direta à Libertadores da próxima temporada. Ou seja, G7 confirmado, se o Atlético perder as duas competições, os dois títulos, G8 acontecerá, e se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, o G9 irá acontecer. Então, olha a loucura hoje que está esse Campeonato Brasileiro. Para quem tinha dúvidas se a Libertadores era viável ou não para o Vasco, eu acho que agora, meu amigo, você pode cair aí na real e entender de uma vez por todas que a Libertadores não é apenas um sonho, mas já se tornou uma realidade para o nosso Vasco da Gama. O Vasco hoje, é claro, se representa no CT, visando a pré-Libertadores. Hoje, o Vasco da Gama vai ao CT Moacir Barbosa com foco total nisso. 56 pontos já dá aí ao nosso Cruz Maltino a vaga para a Libertadores da próxima temporada. Tá animado, vascaíno? Acha que esse sonho da Liberta é possível ou não? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E a Libertadores é algo que, infelizmente, se acontecer, eu creio que vai acontecer, ela só acontecerá em 2025. E falando nesse 2025 do Vasco, ontem tivemos aí uma informação muito importante sobre essa próxima temporada, tá? Informação com relação a um reforço, e é reforço mesmo, entre parênteses aqui a vocês, porque ontem o canal Na Torcida Vascaínos, em cooperação, né, com aí o jornalista Rogério Scarione, do portal Meu Coxa, teve a informação, e a gente traz aqui a vocês, que o atacante Lucas Figueiredo, jogador aí, cria das categorias de base do Coritiba, que estava emprestado ao Coxa até o final da temporada, chegou ao Coritiba ainda no início desse ano, se destacou muito no Campeonato Paranaense, ele retornará ao Cruz Maltino no ano que vem. Informação é que o Coritiba não vai permanecer com o Lucas Figueiredo para a temporada de 2025. Era um jogador que estava emprestado aí, né, ao Coritiba pelo Vasco. Foi colocada uma cláusula contratual no contrato entre os clubes no valor de 18 milhões e meio de reais. Ou seja, caso o Coritiba quisesse comprar o Lucas Figueiredo em definitivo, teria que pagar esse valor de 18 milhões e meio, quase 19 milhões de reais. Coritiba passa por uma situação financeira bem complicada. O Coritiba não conseguiu o acesso de volta à Série A do Brasileirão. Inclusive, acredito que nem vai conseguir, tá? A Série B já está sendo definido. O Coritiba está
Lá na parte de baixo da tabela, o Coritiba hoje, né, é uma equipe aí que tá na nona colocação. O G4 ele tem o Mirassol na quarta colocação com 59. Temos aí 6 rodadas ainda, então o Coritiba não vai subir para a Série A. E automaticamente, sem uma ascensão, sem um retorno à elite do futebol brasileiro, também sem investimento para fazer a compra do Figueiredo e por isso ele retornará. Sobre o Lucas Figueiredo, o que temos a falar aqui a vocês, né? Porque creio que você está se perguntando aí. Que o Vascaíno ele tem uma visão do Lucas Figueiredo como um atleta bom. Assim, bom para baixo, tá? Uma média aí para baixo. Jogador forte fisicamente, é inegável. Um jogador que em 2022 na Série B, em 46 partidas, ou seja, foi muito utilizado, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Um atleta que lá no ano passado atuou em 22 jogos. De fato, com o técnico Ramon Dias perdeu espaço, assim como vários outros jovens, mas o Figueiredo ele já está no profissional do Vasco há algum tempinho e nunca mostrou para o que veio, né? O Figueiredo ele estreia profissionalmente pelo Vasco na Série B de 2021. Ele, em 2022 ele acaba voltando ao Sub-20 no início da temporada. Ele joga aquela Copa São Paulo de Futebol Júnior, se destaca, né? Como capitão, artilheiro da equipe Cruz Maltina. Não à toa. É o ano em que ele ganha mais espaço no profissional e no ano passado ele não consegue render. Nessa temporada, como o Ramon Dias era o nome à frente do futebol do Vasco, ele acaba não querendo o Figueiredo. O Vasco busca o empréstimo. Volto a repetir, ele começa o ano muito bem com a camisa do Coxa. São 41 jogos em toda a temporada, 2 gols marcados e 4 assistências, mas acaba perdendo espaço. E nesse momento, o Figueiredo ele é banco absoluto do Coritiba. Última partida aí que o Figueiredo ele entrou em campo foi agora no último dia 23 de outubro, onde ele entra em campo e atua apenas em 26 minutos. E essa é a média de minutagem do Figueiredo, 26, 17 minutos, 19, 15. Tinha a partida do Figueiredo como titular, meu amigo. Só para você ter noção, foi lá em 18 de agosto, no jogo contra a equipe do Brusque, onde ele acaba marcando o gol que deu a vitória ao Coritiba pelo placar de 1-0 jogando longe de casa. Depois dali, o Figueiredo nunca mais foi titular do Coritiba. Estranho. Por que eu acho estranho? Porque hoje o técnico do Coritiba é um treinador que deu total moral pro Figueiredo do Vasco. O técnico hoje do Coritiba, se vocês não sabem, é o Jorginho. O Jorginho é um treinador do clube paranaense, um nome que utilizou muito o Figueiredo naquela reta final de Série B em 2022, que acabou fazendo com que o Vasco retornasse à elite do futebol brasileiro. O Figueiredo é utilizado até como lateral direito, né, pelo técnico Jorginho. E assim, ao meu ver, não acompanho o Coritiba, não acompanho o Figueiredo, não tem por que falar que acompanho, mas eu penso que se com o Jorginho, que já treinou o Figueiredo no Vasco e conhece o jogador, o Figueiredo não vem tendo oportunidades, eu não sei se ele terá oportunidade no Vasco no ano que vem. Eu acho que é um atleta interessante, é um jogador forte, de posição física, que pode atuar como centroavante, como ponta, mas se ele não serviu para uma Série B, por que vai servir para o Vasco? Eu acho que vale a pena estar ali, fazer um campeonato carioca, tá pelo menos sobre os olhares de Rafael Paiva, vai que, né, Rafael Paiva faz esse moleque jogar bola, e moleque no bom sentido, tá, um garoto, é mais novo que eu, então posso falar isso, mas infelizmente, assim, é uma situação bem complicada. É o primeiro reforço do Vasco aí para o ano que vem. Mas deixa a sua opinião, né? É o primeiro reforço, mas tem aquela da torcida. É reforço ou refugo? Coloque aí nos comentários, certo é. Figueiredo de volta à colina histórica para a próxima temporada. Coloque aí, se você fosse o Paiva, se utilizaria ou não Lucas Figueiredo. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, falar sobre o nosso caldeirão de São Januário, porque de 2025 a expectativa é que isso saia do papel, né? Caldeirão reformado, lindo, zero bala, como se diz aqui no Rio de Janeiro, completamente entregue sob boas condições ao torcedor cruzmaltino. Agora a gente teve, né, no início de julho, a lei que autorizou o Vasco da Gama a vender o potencial construtivo de São Januário. Porém, essa lei ainda não foi regulamentada e por isso que as coisas ainda não estão andando como deveriam. Havia um prazo de exatamente 45 dias para que a Prefeitura do Rio de Janeiro regulamentasse essa lei, para que a lei viesse a ser publicada pela Prefeitura do Rio. Até o dia 18 de agosto é o prazo de 45 dias. Nitidamente estamos em outubro. A lei ainda não foi regulamentada, um atraso de quase 2 meses e meio. E o Vasco da Gama, ele, nesse momento, está travado, né? O Vasco afirmou, ao ser questionado sobre toda essa situação da venda do potencial construtivo, que a venda do certificado
e a nomeação da comissão responsável pela obra só serão feitas após a regulamentação do decreto. Essa venda do certificado e a nomeação da comissão responsável pela obra é parte do Vasco. E o Vasco só irá dar andamento a essas duas partes após ser regulamentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro o decreto potencial construtivo. O clube diz, né, em nota aí que vem firmando cartas de intenção de venda com possíveis compradores. E é exatamente esse o ponto importante. Por quê? Pois ontem, aí na parte da noite, tivemos a informação que o Vasco recebeu 3 sondagens de compradores interessados no potencial construtivo de São Januário. O Vasco recentemente contratou uma empresa para auxiliar aí na venda desse potencial construtivo, que é a Primaz, e a Primaz ela finalizou um estudo detalhado desse potencial e foi ao mercado em busca de grandes empresas. Esse trabalho da Primaz excelente já deu resultados aí ao nosso Cruz Maltino, porque na semana passada houve o interesse de alguns compradores nesse negócio. Uma das empresas, das 3 interessadas, uma delas já está em processo de negociação para comprar cerca de 30% desse potencial construtivo do Vasco. Outra das 3 empresas, a segunda, está em vias de apresentar uma proposta de compra e ainda a terceira não temos total informações sobre como está o andamento. Porém, nesse momento, informações aqui, a gestão de Jorge Salgado, esse triênio do Salgado de 20 a 22, já vendeu uma parte desse potencial construtivo, no caso 5%, tá? 5% dos 100, né, potencial construtivo já foram vendidos aí pela gestão de Jorge Salgado. O Vasco ainda, né, possuía uma negociação com um grande comprador. É importante falar aqui a vocês, o Vasco estava muito engatilhado para vender 50% desse potencial construtivo por 280 milhões de reais. No entanto, nesse momento as conversas acabaram esfriando, mas a Primaz está sendo responsável por ir ao mercado e buscar novos interessados. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião, né, que teve como grande representante do Vasco, segundo o vice-presidente geral Renato Brito, a reunião na própria prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Foi a primeira, né, reunião, inclusive, com a secretaria da prefeitura, Gisele Traíra, a secretária da prefeitura, perdão, para tratar aí não apenas da reforma do caldeirão, do estádio, mas do entorno. O Vasco em si, como clube, ao lado, é claro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, está tratando com muito cuidado essa reforma de São Januário, porque é uma reforma que representa muito para o entorno ali de São Januário, para a comunidade da Barreira do Vasco, para melhora realmente na infraestrutura do bairro de São Cristóvão. Então, por isso, essa reforma ela não engloba apenas a torcida do Vasco. Não é uma reforma para o torcedor, para o clube. É uma reforma para toda uma população que vive hoje em torno do nosso caldeirão. Além dessa reunião, houve também uma reunião ontem, tá? Com a equipe técnica da prefeitura para debater ajustes nesse decreto executivo que acaba regulamentando, né, a lei da venda do potencial construtivo do nosso caldeirão. Um decreto que acabou tendo que passar por alguns ajustes e nesse momento já se encontra, para vocês terem noção, na nona versão aí. O Vasco, além disso, também, informações importantes, vai fazer reformulações no projeto da reforma de São Januário. Um projeto inicial muito bonito, muito legal, diferente, né? Mas que, após alguns posicionamentos da torcida do Vasco da Gama, o Vasco ele vai fazer algumas mudanças. Havia um projeto básico aprovado, mas o Vasco ele vai ter que aprovar um novo projeto com algumas novidades aí na cara do estádio de São Januário. O Vasco ele sabe da importância, é claro, de ter um estádio com a cara do torcedor. Então, internamente, o Vasco está fazendo de tudo aí, de fato, né, para conseguir entregar para o torcedor vascaíno o projeto em que o vascaíno se sinta mais à vontade e que o vascaíno, é claro, olhe e se sinta muito representado através da reforma da sua casa. Mas tá andando. A reforma de São Januário tá andando, muito legal. E ontem, inclusive, houve até uma cobrança. E a gente, é claro, para fechar esse Acorda Vascão, traz essas palavras aí do Pedro Duarte, vereador aqui do Rio de Janeiro, cobrando esclarecimentos sobre a atual situação, né, desse potencial construtivo do nosso caldeirão. A gente trouxe, a prefeitura acabou atrasando nesse decreto, e a gente traz aí as palavras do Pedro Duarte cobrando o posicionamento da prefeitura a vocês. Amigos e amigas, saudações vascaínos. Aqui quem fala é Pedro Duarte, vereador reeleito na nossa cidade e que acompanha o processo da reforma de São Januário, do nosso estádio, da nossa casa, desde o início. Eu fiz hoje um ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro questionando sobre o andamento da venda do potencial construtivo que nós aprovamos dentro da Câmara. De alguma das perguntas que eu fiz, quanto do potencial já foi certificado e vendido, se o conselho que foi criado para acompanhar já foi formado, caso positivo,
quem são os membros, caso negativo, qual é a perspectiva de que isso venha a acontecer, se o decreto que regulamenta essa lei para que ela possa funcionar plenamente já foi editado e quantas reuniões foram realizadas entre a prefeitura e o clube desde que a lei foi aprovada. É muito importante que esse processo ande o mais rápido possível. Aprovar a lei foi um passo fundamental. Só que o que de fato vai fazer o nosso estádio ser reformado e que a gente possa, em 2027, estar lá no Caldeirão, juntos, reformado, moderno e maior do que é hoje, vai ser se o potencial construtivo for certificado, vendido e o Vasco possa, enfim, avançar nessa obra e podem contar comigo atento e em cima desse assunto. Meu amigo, é desse jeito aí, é dessa forma, todos juntos, é claro, pelo Vasco da Gama, querendo o melhor para o nosso clube. Tá animado com a reforma do Caldeirão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Já já, é claro, vamos estar de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações, hoje um pouquinho mais cedo, então fiquem atentos aí no nosso canal do YouTube, por volta de 1 hora, 2 horas, a gente vai estar aqui com o nosso Acorda Vascão. Fechou? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.